Neste vídeo eu vou-vos contar tudo sobre como correu estes 7 dias sem Instagram, como é que foi a experiência na prática, o que é que eu senti falta, aquilo que eu não senti falta, o que é que isto mudou em mim e, por fim, o que é que eu planeio fazer daqui para a frente. Fica até ao final do vídeo para descobrires como é que foi esta experiência. Se tu não me conheces, o meu nome é Leonor Ribeiro e este é um canal de desenvolvimento pessoal e profissional. Recentemente eu passei por uma transição de carreira e decidi deixar de ser enfermeira, uma profissão que eu exerci durante 5 anos, e passar a dedicar-me à criação de conteúdo a tempo inteiro. Se tu queres acompanhar a minha jornada e também interessas por temas de desenvolvimento pessoal, subscreve o canal aqui em baixo. Primeiro, se tu caíste neste vídeo do nada, eu quero te dizer que eu decidi fazer este detox porque eu sentia que eu passava muito tempo no Instagram. Por semana eu passava 8 horas no Instagram, que é basicamente um dia inteiro de trabalho. Tempo esse que eu não utilizava para fazer as coisas que eu precisava na minha vida. E por ter curiosidade também de como é que seria a minha vida se eu de facto tivesse aquele tempo na minha vida, antes de irmos para o conteúdo do vídeo, eu gostaria de agradecer a estas 400 pessoas que escolheram acompanhar a minha jornada e escolheram acreditar também no meu trabalho, subscrevendo o canal. Eu quero que vocês saibam que vocês estão no meu coração e que foi um grande marco para mim. A principal razão pela qual eu decidi estar uma semana longe do Instagram foi o facto de eu passar muitas horas no telemóvel, 4 horas diárias, no telemóvel, a perder tempo da minha vida. E isso assustou-me. Eu perceber que com aquelas 4, 5 horas eu podia estar a viver a minha vida, podia estar a alcançar os meus objetivos, mas estava a perdê-los literalmente ali. Estava a esfumar-se o meu tempo de vida em coisas completamente inúteis. E eu decidi, não, isto não me está a fazer bem, por isso está na hora de eu me pressionar a tomar a decisão, sem desculpas, de fazer este desafio. E por isso eu decidi gravar um vídeo aqui para o canal, a comprometer-me, porque eu sabia que depois de gravar o vídeo não havia volta a dar, eu tinha mesmo que passar uma semana sem estar no Instagram, e que eu sabia que no fundo a experiência ia ser boa para mim. É isso que vocês vão descobrir ao longo deste vídeo. Eu tenho que vos dizer que o Instagram para mim era uma fonte muito grande de procrastinação. Eu sabia as tarefas que tinha que fazer na minha vida no geral, mas eu adiava o começo dessas tarefas com o tempo que eu estava no Instagram, porque eu estava a ver stories, porque eu estava a ver reels, porque eu estava a responder a pessoas, e esse tempo era sempre prioritário em relação ao que eu tinha para fazer. Estava sempre primeiro a fazer essas coisas no Instagram do que a fazer aquilo que tinha para fazer. Depois, claro está, e eu já falei nisto num vídeo em detalhe e posso deixar aqui para vocês verem se vocês tiverem interesse, o Instagram era uma fonte de comparação, de ansiedade. Não é que a plataforma tenha culpa em si, mas o que se está a transformar as redes sociais e o Instagram é numa cultura de ostentação, uma cultura de olha como a minha vida é maravilhosa, olha como a minha vida é estética. Isso provoca nas pessoas uma certa pressão e uma certa ansiedade para que a nossa vida, que no fundo é normal, que não tem nada de estético, que não tem nada de perfeito, vá ao encontro daquelas vidas que nós vemos. E nós sabemos que não é possível, porque a vida real não é assim, nem a minha, nem nenhuma vida. Essa comparação que estava a surgir em mim, de forma involuntária, estava a prejudicar a minha vida no geral. E por isso eu tinha consciência que esses problemas existiam e que estava na hora de mudar. O Instagram, no fundo, era uma fuga da minha vida. E eu sempre que tinha que fazer algo que era desconfortável para mim, seja até fazer exercício físico, que eu não sou uma pessoa muito dada a exercício físico, eu reconheço a importância, atenção, mas eu tenho muita preguiça, tenho muita resistência, digamos assim, para fazer exercício físico. E o Instagram era uma fuga para fazer essas coisas que eram desconfortáveis para mim. Ia sempre para aquilo que era mais fácil, para aquilo que era o hábito, ir consultar as redes sociais quando me levantava, estar depois do almoço a ver as redes sociais e dessa forma evitar fazer aquilo que não era tão bom para mim. Pegando nisso, eu gostaria de vos dar o feedback, se foi difícil, se não foi difícil nos primeiros dias, se eu tive aquela tentação de voltar a instalar para ver uma coisa ou outra. A verdade é que sim, não vos vou mentir. Ao início eu senti uma coisa muito curiosa que eu não estava mesmo à espera, que foi uma sensação de vida vazia. Eu não sei bem explicar por palavras, eu sei que não faz muito sentido, mas a minha sensação, pelo menos nos primeiros 3 dias, foi que a minha vida era vazia, que a minha vida não tinha nada, porque a maior parte da minha vida, e eu acho que é assim que eu consigo explicar isso, estava preenchida em acompanhar vidas de pessoas que eu estava habituada a ver todos os dias. E quando eu cortei aquilo do nada, quando eu cortei o Instagram, que era a fonte de acesso a eu ver o que essas pessoas estavam a fazer, eu senti que esse pedaço da minha vida desapareceu. Eu senti a minha vida
vida muito vazia, mas vazia não num bom sentido. E então os primeiros 3 dias, sobretudo, foram muito complicados e eu senti que a minha ansiedade aumentou. Eu desinstalei o Instagram para diminuir a minha ansiedade e agora a minha ansiedade está cada vez pior porque eu quero ver o que é que as pessoas estão a fazer, eu quero estar em contacto com as pessoas, eu quero ver o que é que está a acontecer e não posso porque não tenho Instagram. Tu estás desconectada do mundo quando tu não tens Instagram. Mesmo que tu tenhas todas as restas das aplicações no telemóvel, incluindo o WhatsApp. Pelo menos foi o que eu senti. E então esses 3 dias diria que foram bem complicados. Que momentos foram mais difíceis? Sobretudo ao acordar e depois do almoço, que eram os momentos que eu utilizava religiosamente o Instagram. Depois de acordar, eu ia sempre fazer um check nas minhas redes sociais, ver o que é que as pessoas publicaram, ver também os meus números, e estava ali uma sólida meia hora a ver o que é que estava a acontecer. E talvez isso prolongava-se ao longo da manhã. Eu tomava o pequeno almoço e tal, e muitas vezes até adiava o arranjar-me. Eu estou a falar do que acontecia antes, não é? Adiava o arranjar-me para estar a ver uma coisa no Instagram, porque o algoritmo prende-te, o algoritmo é feito para te prender, para tu estares ali a ver cada vez mais coisas. E também, depois do almoço, muitas vezes eu gosto, depois do almoço, de estar a descansar um bocadinho, não gosto de ir logo trabalhar depois do almoço, até porque me sinto muito pesada, muito cansada. E nessa altura, eu não tendo o Instagram, eu sentia, bem, e agora o que é que vou fazer? E agora vou estar aqui a olhar para o ar, e agora o que é que eu vou fazer da minha vida? E foi curioso perceber que realmente eu não tinha essa noção, que eram essas alturas em que eu mais usava o telemóvel e eu não tinha essa noção. O que é que eu fiz para não cair na tentação de voltar a instalar? Por acaso eu acho que fui muito esperta nesse sentido, porque eu pensei, ok, eu vou tentar arranjar um escape agora que não tenho um Instagram e eu sou uma pessoa muito comprometida nesse sentido. Eu gosto de honrar com a minha palavra e se eu disse que não ia ter um Instagram 7 dias, eu não ia por razão nenhuma voltar a instalar porque eu não quero comprometer a minha palavra nem o desafio que eu tinha me comprometido aqui convosco, mas eu sabia que eu ia procurar por escapes noutro sítio. Eu conheço-me, eu sabia que isso ia acontecer. E por isso eu sabia que, sendo o desafio não ter Instagram, que eu ia utilizar esse tempo depois para estar no YouTube ou utilizar mais o WhatsApp. Por isso eu decidi colocar um limite de tempo no meu próprio telemóvel. Não sei se no Android também dá para fazer isso, mas no iPhone dá para colocar limite de tempo na aplicação. Atingindo aquele tempo, a aplicação bloqueia. Claro que tu podes sempre optar por ignorar o limite, mas pelo menos tu tens a noção que já chegaste ao limite. É muitas vezes o problema das pessoas, é não ter noção do tempo que passa nas aplicações. E o limite permite tu saberes que, olha, já estou há meia hora nesta aplicação, já gastei o meu limite diário. Foi precisamente isso que eu fiz, eu coloquei o limite de meia hora no YouTube, porque eu gosto muito de consumir conteúdos aqui no YouTube, de ver vídeos. Eu já falei, inclusive, num vídeo meu, eu tenho muito o vício da multitarefa, de estar a cozinhar e de estar a ouvir vídeos ao mesmo tempo. É uma coisa que eu também estou a tentar corrigir na minha vida. E eu não queria substituir, então, o Instagram pelo YouTube, porque ia dar ao mesmo. O vício simplesmente ia ser transferido para outra rede social. E eu coloquei esse limite, o que resultou muito bem. Chegando àquela meia hora, eu percebia, ok, já estou há meia hora nisto, está na hora de fazer alguma coisa da minha vida. E também coloquei um limite para cuidar da minha higiene de sono, que bloqueia o meu telemóvel das 22 horas até às 7. Mais uma vez, eu não sei se dá para fazer isso no Android. O meu telemóvel ficava bloqueado das 22 horas até às 7. A única coisa que eu podia fazer no telemóvel era chamadas, receber e fazer chamadas. Isso ajudou muito. Agora, eu quero falar um pouco sobre o que é que mudou em mim depois deste desafio, depois destes 7 dias sem Instagram. Em primeiro lugar, e só uma à parte, eu estou com imenso calor, por isso já tive que parar este vídeo umas 2 vezes. Está uma vaga de calor em Portugal que vocês não têm noção. Aliás, eu aproveitei o fim de semana para ir até à praia e foi maravilhoso, mas hoje é segunda-feira, está na hora de gravar, está na hora de me comprometer novamente com o vídeo que eu disse que ia gravar, mas está a ser um sacrifício muito grande gravar este vídeo, está imenso calor. Por isso, valorize eu estar aqui, dando o teu like, porque é o teu melhor apoio, é de graça e é um apoio muito grande para mim. Então, o que é que mudou nestes 7 dias? Bem, nos primeiros 3 dias, como eu já expliquei, não foi fácil. Aliás, eu até senti que a minha procrastinação aumentou durante esse tempo, porque eu sentia-me vazia, sentia-me sem propósito, sentia-me, digamos que, muito entediada. Mas depois de passar esses 3 dias, foi uma transformação que quase que é difícil explicar em palavras. Comecei a desejar sair mais, comecei a sentir-me mais animada com as coisas mais simples. Antes de tudo parecia-me uma seca. Ler um livro, ai, não apetece, uma seca. Ver um programa de televisão, ok, uma seca. É um bocado exagero, mas não sentia grande entusiasmo com as coisas.
E isso mudou completamente depois desses 3 dias e eu comecei a ter mais entusiasmo em vamos ao shopping, vamos sair de casa, vamos ao cinema, vou ler um livro. Tudo me pareceu mais interessante. A minha vida pareceu melhor que o que era antes. Fiquei muito mais animada. Fui até à praia, saí, fiquei com mais vontade de conversar, senti a comunicação com o outro, com o meu namorado, mais fluida. Senti-me com mais vontade de ouvir e conversar. Já agora, eu recomendo que tu também faças esse teu desafio. Eu estou curiosa se isso é uma coisa minha ou se realmente toda a gente acaba por experienciar isso. Se é verdade, as outras pessoas também se sentirem muito melhor, mais animadas, mais entusiasmadas com a vida, eu acho que toda a gente devia ter essa oportunidade de começar a ter mais prazer em viver. Prazer que eu acho que nós estamos a perder por causa das redes sociais. Passei a dormir melhor, porque também passei a ler à noite e ler ajuda-me muito a não só a adormecer, como também a não acordar durante a noite e a dormir um sono mais reparador. E eu acho que isto também está tudo interligado. O facto de eu dormir melhor também faz com que eu esteja um humor melhor, também faz com que eu esteja com mais paciência. Uma coisa que eu não estava à espera de sentir e que senti foi sentir-me mais valorizada como pessoa. Quando tu não fazes as coisas para mostrar aos outros, tu passas a fazer as coisas por ti. E passas a não ter a necessidade, nem quase a obrigação de mostrar que tu estás a fazer aquilo. E eu senti que eu estava a fazer as coisas por mim. Eu senti que estava a ir à praia não para fazer o story, para mostrar que estava na praia, mas que estava a ir à praia realmente para cuidar de mim, para passar aquele momento bom. Eu comecei gradualmente, eu sei que só passou uma semana, mas é o que eu senti efetivamente, a sentir que eu mereço, e pode parecer até exagerado ou surreal aquilo que eu estou a dizer, mas, por exemplo, no dia de São João, que foi no dia de 23 para 24, até acho que foi no dia em que eu gravei o vídeo do desafio e depois desinstalei as redes sociais. Sei que à noite, na noite de São João, eu não tinha as redes sociais e eu deixo já aqui um à parte. Para quem me segue e é português e é do norte, do Porto, mais especificamente, eu vivo no Porto há 6 anos e eu nunca fui passar uma noite de São João. Fui uma vez ver o Arraial e jurei para nunca mais. Acho que é muita confusão, com aqueles martelos na cabeça e aquelas pessoas todas, e eu prefiro passar a noite em casa, sossegada. Eu adoro São João, mas em casa. E nesse dia vinha um cheiro a sardinha vindo da janela. E eu tinha sopa feita em casa, que era o que ia jantar, e eu comentei com o meu namorado: ai, vem um cheiro tão bom a sardinha, apetecia-me tanto. E ele: a sério, eu vou-te buscar. E eu: não é preciso. E ele: eu vou-te buscar. E ele foi buscar a sardinha e veio com uma travessa de sardinhas. Ele não gosta, foi só para mim. E eu fiquei a olhar para aquilo. Se fosse noutra altura em que eu tivesse um Instagram, eu tirava logo uma foto para publicar no Instagram a dizer São João ou a comemorar São João. Mas não, simplesmente aquilo foi para mim, não foi para mostrar a ninguém. É muito difícil de explicar isto, mas eu comi a sardinha e estava... Isto ninguém sabe que isto aconteceu. Claro que agora estou a contar, mas ninguém sabe que eu estou aqui a aproveitar, só eu. E essa foi uma das coisas, tanto com isso e a praia, que me fez sentir realmente mais valorizada, que me fez sentir mais importante para mim própria. E é interessante perceber isso. Eu acho que ninguém fala sobre isso, sobre essa questão do detox digital e se afastaste nas redes sociais, tu passas a sentir isso, e é muito interessante. O que é que eu senti falta e o que é que eu percebi que realmente não me fazia falta nenhuma? Eu confesso-vos que inicialmente eu achava que ia ser difícil, porque eu falo com muitas pessoas habitualmente pelo Instagram. Muitas pessoas não, mas todas as pessoas com quem eu me dou amigos, eu falo através do Instagram. E eu pensei, ok, eu vou ficar um pouco mais isolada, porque a pessoa já não me manda um Reels, ou se mandar eu não vou ver, e eu já não mando para ela, e eu já não respondo à história, ela já não responde à minha história, então eu vou ficar mais isolada. Foi o que aconteceu. Muitos dos assuntos de conversa eram esses pontos de responder à história, de enviar um Reels. O facto de não ter esses estímulos fez com que eu toda a semana não conversasse com nenhum amigo. Esse que era o meu medo fez com que eu refletisse e que fosse interessante pensar que, se calhar, o facto de eu não estar presente fez com que as pessoas não se lembrassem de mim. E não é uma crítica, ok? As pessoas estão nas suas vidas, ninguém tem que se lembrar de ninguém. Fez-me perceber que, se calhar, eu não sou assim tão importante na vida das outras pessoas, porque cada um está a viver a sua vida, e se eu não estiver lá, se eu não aparecer no conteúdo, nem os meus próprios amigos se vão lembrar de enviar uma mensagem e dizer: olá, está tudo bem, como estás?
Isso não aconteceu. Claro que só passou uma semana, mas é curioso pensar sobre isso. E é curioso pensar que isso era uma coisa que eu ia sentir falta, mas que na verdade não sentia assim tanta. Foi importante para eu perceber isso, mas realmente não senti falta de conversas rasas e de enviar reels e de responder a histórias. O que é que eu vou fazer daqui para a frente? Se vocês ficaram até aqui para saber o que é que eu pretendo? Pretendo continuar sem Instagram, pretendo voltar a instalar. Eu tenho que vos fazer aqui um contexto da situação. Eu hoje, quando terminou o desafio, decidi instalar o Instagram novamente. Passinhos de caracol para ver como é que eu me ia sentir. Eu decidi já instalar o Instagram e antes de abrir a aplicação, colocar lá um limite de 15 minutos. Para que eu não excedesse o tempo, sobretudo eu sabendo que já não estava lá há uma semana a ver isto e aquilo. Então eu tinha que utilizar sabiamente esses 15 minutos para ver as pessoas que eu mais gostava, as pessoas mais próximas de mim e dar aquele check nas redes sociais. Os 15 minutos passam muito rápido. O facto de nós estarmos nas redes sociais, durante esse tempo, altera a nossa percepção do tempo passar. Não acrescentou nada na minha vida, nada do que eu vi fez-me sentir que eu perdi isto, eu não acredito que eu não vi isto. Curioso que a minha dificuldade no início foi o que é que eu estou a perder, o que é que eu não estou a acompanhar, mas depois, passados 7 dias, eu senti que não perdi nada, não aconteceu nada extraordinário, tudo está na mesma e é curioso ver que as pessoas continuam a fazer viagens, continuam a ir a restaurantes, simplesmente eu deixei de ver durante aquela semana e depois eu decidi voltar. Depois desses 15 minutos e de perceber como tinha passado esses 15 minutos, voltei a desinstalar o Instagram e não voltei a instalar. E depois de muito pensar, eu pensei ao longo, até gravar este vídeo, eu posso-vos dizer que estou a ver aqui no meu Kindle, são 6 menos 10 e eu estive a considerar, isto foi de manhã, eu estive a considerar ao longo do dia voltar ao Instagram, não voltar ao Instagram, como criadora de conteúdo mesmo, fazer stories, voltar à minha rotina normal. Mas eu decidi que vou prolongar este desafio por mais dias, ou seja, até 30 dias. Ou seja, eu vou ficar sem Instagram até dia 1 de agosto. Como este feedback foi tão bom, como eu me senti tão bem, como trouxe coisas tão boas na minha vida, eu decidi ampliar isso até dia 1 de agosto. Para eu poder analisar melhor, porque uma semana é muito pouco tempo, na verdade, como é que eu me vou sentir, como é que eu vou ocupar o meu tempo, como é que eu vou experienciar essas coisas todas multiplicadas a mais dias e depois, claro, vir falar-vos sobre isso depois dos 30 dias, no dia 1 de agosto, quiçá, vir falar-vos sobre este assunto. Já agora digam-me nos comentários se vocês querem novamente um vídeo a dar o feedback depois dos 30 dias, se não têm interesse, se vocês querem que eu grave ao longo do tempo vários apontamentos sobre o assunto, que formato é que vocês querem, se querem algum, digam-me nos comentários porque é muito importante para mim esse feedback. Pretendo também manter o meu limite de 30 minutos diários no YouTube, porque é uma rede social que eu adoro e eu sei que se eu não colocar o limite eu vou passar novamente 2, 3 horas a ver vídeos. Também manter esse tempo das 22 até às 7 da manhã, agora acrescentei até às 8 da manhã o telemóvel bloqueado e com isso tudo utilizar mais esse tempo para mim, para me cuidar, para estar com as pessoas que eu gosto, para fazer acontecer as coisas e os projetos que eu tenho, sendo um deles o YouTube. E é muito interessante perceber que nós estamos a uma decisão de, quiçá, mudar o rumo da nossa vida e dos nossos objetivos. Neste caso, deixar de utilizar o nosso tempo de forma que não nos acrescente em nada. No meu caso, que era estar no Instagram. Obrigado por teres ficado até aqui. Se tu tiveste paciência de ficar até aqui no vídeo e ainda não subscreveste o canal, está na hora de subscrever. Obrigado e nós vemo-nos já no próximo vídeo. Até ao próximo. Na verdade, eu pretendo só pegar no telemóvel a partir das 9.